Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Manutenção e Instalação de Equipamentos. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Hoje vamos apresentar para vocês ferramentas para o gerenciamento da manutenção. Então nós temos a seguinte ementa: Programa de Qualidade 5S, Ferramenta 5W2H, Diagrama de Pareto, com a sua respectiva curva ABC, Diagrama de Ishikawa, conhecida também como espinha de peixe, e o diagrama de Gantt, conhecido também como cronograma do projeto. Vale lembrar que o programa de qualidade 5S foi comentado de forma superficial na nossa última aula, sendo apresentado até o 8º S. Então, o programa de qualidade 5S foi criado em 1950 por Kaoru Ishikawa. Ele visa a otimização do fluxo de informações. Que tipo de informações ele visa, então? O fluxo de quais informações? Primeiro, de organização, segurança e melhoria de layout, materiais, equipamentos e pessoas. Ele é aplicado em toda a empresa, inclusive no setor de manutenção. O 5S significa 5 palavras japonesas que representam Seiri, que é a utilização, o segundo S, Seiton, que é a ordenação, o terceiro S, Seizo, que é a limpeza, o quarto S, Seiketsu, que é padronização, e o quinto S, Shitsuke, autodisciplina. Então, o primeiro S, Seiri, que é o senso de utilização, é a prática de verificar todas as ferramentas e materiais necessários para o trabalho e manter somente o que for utilizar na área de trabalho. Ou seja, elimina-se aquilo que não é necessário para efetuar aquele trabalho, como ferramentas, acessórios. A gente normalmente deixa apenas aquilo que for necessário para ser utilizado para efetuar aquele determinado trabalho. Segundo, o Seiton, que é um senso de ordenação, né? O terceiro, Seizo, que é um senso de limpeza, designa a necessidade de manter o mais limpo possível o espaço. Quarto, Seiketsu, que é um senso de normalização ou padronização, por exemplo, como criar normas e sistemáticas em que todos devem cumprir. Tudo deve ser devidamente documentado. E o quinto S é o Shitsuke, que é o senso de autodisciplina, a pessoa se portar de maneira profissional no seu ambiente de trabalho. Devido à necessidade, acrescentaram-se 3 S no programa, que são o sexto S é o Shikayaru, que é o senso de determinação e união. Refere-se ao trabalho em equipe, que é um item essencial no sucesso das organizações. O sétimo S é o Shido, que é o senso de capacitação, educação e treinamento, onde as pessoas vão correr atrás ou a empresa irá capacitar os seus colaboradores para que possa ser feito determinadas manutenções sem a necessidade de um técnico ou um profissional específico de manutenção. E o oitavo S é o Shitsuyaki, que é o senso de economia e combate aos desperdícios, a fim de, então, evitar aí prejuízos para a empresa. Então, nós temos esta imagem contendo os 8 S's, tá ok? Então, o Seiri, utilização, Seiton, de ordenação, Seizo, de limpeza. Esses são os 3 principais S's e todos os demais S's surgiram a partir desses 3, fazem parte e estão englobados dentro desses 3 S's. Nós temos o Seiketsu, que é a padronização, né? Se eu tenho ordem e limpeza, automaticamente eu acabo criando uma padronização através da utilização. Shitsuke é o quinto S, que vem a ver com disciplina. Se eu tenho ordenação na utilização, automaticamente surge disciplina. O sexto S é o Shikayaru, que é a determinação, ou seja, ele também surge da disciplina, porque quanto mais disciplina eu vou tendo, eu vou fazendo com que eu efetue um determinado reparo, mantendo a qualidade, porém com agilidade, de maneira
que eu tenha determinação. O Shido, que é o treinamento ele surge através de capacitação e também do ato de fazer repetidamente, que é o caso aí de ordenação, de utilização, ele vai surgindo em forma de padronização e automaticamente eu consigo capacitar outras pessoas para efetuar aquela função. Eu não preciso, às vezes, nem contratar outro. E aí eu tenho o oitavo S, que é o Sitsuyaki, que no caso a tendência é evitar sempre o desperdício. Então aqui nós temos alguns exemplos de aplicação. Olha aí, do 5S, né, da ferramenta 5S. Olha como que era antes e olha a segunda imagem do depois. Foi eliminado tudo aquilo que não se usava para aquela aplicabilidade e aí nós tivemos esta diferença. São fotos reais, tá, pessoal? Olha agora, antes do programa 5S e após o programa 5S. Essa foto não é nacional, tá bom? Então, vocês podem observar na legenda aí, né? Olha que diferença. Mudança totalmente, né? Aí nós temos uma área onde eram colocados aí barris, né, de óleos, tambores de óleos para efetuar lubrificações. Olha a diferença entre o antes e o depois. E até no escritório, né? Normalmente o escritório de alguns aí é lotado de papéis, tudo que é pasta em cima da mesa. E olha a diferença, agora tudo bem organizadinho, mesa exatamente apenas para reunião, para atendimento ou literalmente para efetuar algum trabalho com maior clareza, sem misturar as coisas. Aí algumas imagens de chão de fábrica, no caso aqui é uma máquina que é um torno, né? Um torno horizontal nesse caso. Nós temos aí atrás dele, essa primeira imagem aqui à esquerda atrás dele, um determinado vazamento de óleo que existia, e aí depois foi feito todo um reparo e manteve-se limpo aquele local. Aqui o antes, que seria após eu ter utilizado a máquina, tem muita gente em ambiente de empresa que deu o horário de ir embora, ele larga a máquina do jeito que está, toda cheia de cavaco aqui, né? Que é o excesso de material que foi retirado para transformar a matéria-prima em peça pronta. Então ele larga desse jeito aqui e algumas empresas já é obrigatório, ó, pare 10 minutos antes, 15 minutos antes da finalização da sua jornada de trabalho e efetue a limpeza, que não deixa de ser uma manutenção na sua máquina. Aqui outros exemplos de aplicação. Aqui é um local onde efetua-se lavagem de peças, né? Então, normalmente oficina, e olha a diferença como ficou agora. E aqui são outras imagens aí de reparos, né? Local aí onde era totalmente largado e agora como se encontra organizado. Olha o galão de água como estava aqui, ó, e olha a diferença agora, tá? O compressor estava escondido aqui atrás e olha agora como que ele está. Muito bom. E aí vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta 5Ws e 2Hs, conhecida apenas no singular, tá? 5W e 2H. É um plano de ação com o objetivo de realizar atividades pré-estabelecidas. Funciona como um mapeamento das etapas a serem executadas em um projeto ou de uma tarefa, como manutenção. Na manutenção, ele pode ser empregado para implementação de um plano de manutenção planejada, para a melhoria de um processo ou equipamento, na organização de ações da manutenção corretiva ou até mesmo na implementação de uma ferramenta de qualidade na empresa, como a ferramenta 5S que nós acabamos de ver, que ela pode chegar até 8 S's. Então, qual o significado desses 5 Ws e esses 2 Hs? Então, o primeiro W, what, ou seja, a perguntinha, né? O que será feito? Segundo, W é o who, que irá executar. Quem irá executar ou quem irá participar? Terceiro W é o where, onde será executada a ação, né? Vem do termo onde aqui. Então, o primeiro é o que, segundo é o quem, terceiro o onde.
O quarto W é o when, ou seja, quando a ação será executada. E o quinto W, o why, por que a ação será executada. E aí vem o primeiro H, how, ou seja, como será executada essa ação. E o segundo H, how much, quanto custará para executar essa ação. Então, normalmente nós fazemos essas perguntas para que nós possamos, então, partir para a prática. Então, nós temos aí uma planilha simples com as perguntas organizadas mediante um problema real. Nesse caso, o problema foi identificado e foi escrito da seguinte forma, ó, a gacheta não está vedando corretamente. Então, o primeiro W, o que será executado? Primeiro, troca da gacheta. Isso é fato. Se não está ocorrendo a vedação corretamente, eu tenho que trocá-la. Segundo, quem fará? Então, setor de manutenção. Ou profissional capacitado na empresa. Terceiro, onde será executado? No setor de tratamento de água, mais especificamente na bomba onde está ocorrendo esse vazamento, né? Que seria na gacheta. Quarto, no caso, o quarto W. Quando será executado? Então, a gente define uma data. Quarta-feira, dia 5 de maio de 2018, num contraturno, ou seja, na troca de turnos. E o quinto W, por que será executado? Porque há risco de parar o processo de produção, porque vai chegar uma hora que aquilo ali vai vazar tanto que aí vai poder até queimar essa bomba aí. Então, tem que efetuar. 6. No caso, é o primeiro H. Então, como será executada a ação? Através de ordem de serviço que será enviado para o setor responsável. No caso, o setor de manutenção vai, então, receber essa ordem de serviço. Quem efetua a ordem de serviço é o departamento onde está com problema. Então, o departamento, por exemplo, a produção X, ela está com problema, então ela visualizou, então ela faz uma relação, faz uma ordem de serviço e envia para o setor de manutenção. O setor de manutenção recebe essa ordem de serviço e aí ele vai efetuar todo o levantamento para verificar quanto tempo que ele vai levar e quanto vai custar a peça de reparo para que então possa efetuar o trabalho. Isso é, ainda verificar se não tem ela no almoxerifado ou no estoque. Caso não tenha, tem que solicitar o pedido de compra. Então, vem a última letra, que no caso é o segundo H, que é quanto custará? Então, é o tempo de serviço de 3 horas, mais R$ 50 do elemento, que é no caso a gacheta. Tá ok? Aplicação em trabalhos da ferramenta 5W2H. Então, você pode empregar a ferramenta 5W2H para a elaboração de um plano de manutenção preventiva que vocês irão entregar no dia da prova, por exemplo. Pensa nisso. Diagrama de Pareto. Nome do diagrama em homenagem a Vilfredo Pareto, que era um economista, engenheiro e sociólogo. Ele nasceu em 1848 e faleceu em 1923. Pareto verificou em um estudo que 80% da riqueza italiana se concentrava em 20% da população. Joseph Moses Juran, pai da qualidade, observou o estudo de Pareto e desenvolveu a ferramenta para ser aplicada na indústria. Famoso 80 por 20, ou seja, 20% dos defeitos eram responsáveis por 80% dos prejuízos. Quais são as etapas de montagem do diagrama de Pareto? Primeiro, nós temos que formar uma tabela listando os problemas, defeitos e a frequência com que ocorrem. Nós vamos criando históricos. Depois, eu organizo isso em ordem crescente e a importância das causas. Aí, eu coloco uma coluna com a porcentagem de cada defeito de acordo com o período de tempo. Coloco uma coluna com a porcentagem acumulada e aí eu formo uma tabela listando os problemas.
Então, nós temos lá, por exemplo, descrição dos pontos a serem observados. Falta de lubrificação dos barramentos, vazamento de óleo nas caixas de engrenagem, botão de emergência que não funciona, alavancas travadas, oxidação nas castanhas, no caso de um torno, porta-ferramenta danificado. Aí, organizar em ordem crescente os defeitos observados. Eu, particularmente, já colocaria o principal defeito aqui é o botão de emergência que não funciona, né? Pelo amor de Deus. Mas, aqui é só um exemplo. Então, falta de lubrificação dos barramentos, foi analisado aí 35 defeitos. Vazamento de óleo nas caixas de engrenagem, foram 25 defeitos analisados. Botão de emergência não funciona, 15 defeitos analisados. Ou seja, num barracão inteiro, 15 equipamentos estão com problema no botão de emergência. Alavancas travadas, 10 defeitos. Oxidação nas castanhas, 4 castanhas aí estão enferrujando, né? Porta-ferramenta danificado, apenas 1. E nós temos aí um total de defeitos observados, somando aí todos os números, deram 90, certo? Então, nós temos aí, agora, a porcentagem de cada defeito em relação a essa quantidade, porém, então, o 90 aí tem que ser igual a 100%, tá bom? Então, nós temos esta somatória, em que a falta de lubrificação responde aí, ou representa 39% dos defeitos, então eu tenho a porcentagem acumulada de 39%, que é a somatória da porcentagem, tá? Como ela é a primeira, ele continua já valendo 39%. Vazamento de óleo nas caixas de engrenagem, então tem os 25 defeitos, então corresponde, de um total de 90, corresponde a 28%. Se eu somar aqui 28 com 39, eu vou ter um total de 67%. Botão de emergência que não funciona, eu tenho 15. Então, desse valor de 90, ele corresponde a 17%. Então, 17% mais 28 mais 39 é igual a 84%. Aí eu tenho lá alavancas travadas, 10. Do total de 90, corresponde a 11%. Então, com 84, eu vou ter 95%. Tenho aqui a oxidação nas castanhas, 4 de um total de 90, então corresponde aqui a 4%. Claro que aqui está de forma arredondada, né? Não tem dígito nem nada. Então, somando 4% com 95%, que foi minha última somatória, eu tenho um total de 99%. E tenho aqui um porta-ferramenta danificado, 1, do total de 90, aqui ele está de forma arredondada, representando apenas 1%, totalizando então 99% mais 1%, totaliza-se 100% dos defeitos aí, da porcentagem de defeitos de forma acumulada. Então eu consigo montar esse gráfico, e olha que bacana. Aqui eu tenho os pontos com dízimas periódicas, né? Onde eu tenho aqui, ó, notificado tudo, cada um dos meus problemas abaixo, né, com suas respectivas porcentagens de acordo com a quantidade. 35 corresponde a quanto? Ah, 90%. Aqui eu tenho 25 que corresponde a quanto? 63 aproximadamente por cento. Vamos já entender o que é essa linha aqui, ó, que daí ela equivale a 1. Então, significa que aqui eu estou dividindo essa porcentagem. Então, aqui eu tenho 0,38, 0,66, ou seja, somando esse com esse, até que eu totalize 1 aqui, tá bom? Então, aqui, ó, se eu somar apenas esses dois, eu vou ter aí 66%. Se eu somar apenas esses três aqui, ó, se eu solucionar apenas esses 3 problemas, eu tenho aí, ó, 83% da solução de todos os problemas. Tá claro? Então, esses 3 aqui, ó, é o que mais está me gerando gasto na empresa, de forma geral. Mas vamos lá. Exemplo de aplicação. Resolver. Problema. Durante um período de 6 meses, a produção de filme de polietileno de baixa densidade, então tá a abreviação ali, né? Polietileno de baixa densidade, conhecido aí como PEBD,
foi acompanhada, anotando-se os defeitos encontrados. Então, a mesma coisa, tabela com as coletas dos defeitos observados. Então, tenho lá microfuros, quantidade de bobinas, apenas 5 bobinas tinham microfuros, 67 bobinas apresentaram opacidade, ou seja, não estava bem transparente, né? Estava meio opaco. 43 bobinas aí apresentaram uma espessura maior, né? 182 bobinas apresentaram uma espessura menor, 30 bobinas apresentaram uma largura incorreta, 130 bobinas apresentaram adesão entre faces e 9 bobinas apresentaram grumos e 19 apresentaram outros defeitos que não vale a pena, porque cada um é um defeito diferente, não vale a pena a gente registrar aqui nessa tabela. Então, fazendo o gráfico, primeiro a gente tinha que transformar isso aqui somando tudo, né? Esse tudo aqui vai ser para a gente o 100%, e aí a gente vai fazer a regrinha de 3 para cada um desses. Mas primeiro tem que ser organizado. Então, qual é a organização? O primeiro aqui, o topo da lista vai ser 182, o segundo vai ser esse de 130, o terceiro vai ser esse de 67, e assim sucessivamente, né? Até que o último seja esse valor aqui de 5, tá? Depois que eu faço toda a porcentagem e monto o gráfico, eu vou ter isso daqui. Então, a maioria dos meus problemas tá 182 bobinas com espessura menor. 130 bobinas, ó, essas 182 bobinas com espessura menor já corresponde a 37% do meu problema, quase 38% aqui pelo arredondamento. 38% do meu problema. Se eu somar o problema de espessura menor de bobina com o problema de adesão entre faces, eu tenho aqui ó, um total de 64% dos meus problemas. Somando com opacidade, então, eu vou ter ó, 78% dos problemas. Tá claro até aí, pessoal? Então, continuando. Se eu resolver apenas esses 3 problemas, eu resolvo praticamente, eu elimino praticamente 80% dos problemas, né? Se eu conseguir solucionar isso daí. E aí a gente entra num outro diagrama chamado diagrama de Ishikawa. Ele foi idealizado por Kaoru Ishikawa, né? Conhecido como diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Ele é utilizado no auxílio gráfico, que ajuda a observar uma sequência de defeitos, falhas ou melhorias para atingirmos determinados objetivos. Então, o diagrama de Ishikawa ele pode ser dividido em 2 formas. A primeira delas, sequencial, onde as atividades são apresentadas em forma sequencial, realçando cada etapa do processo, o que permite melhor análise da operação como um todo. E também ele pode ser montado de maneira causa e efeito, onde as atividades são dispostas de forma aleatória, apontando suas causas em função de um determinado defeito. Então, um exemplo aí de diagrama sequencial. Objetivo estudado, um torno em bom estado. Então, colocar de forma sequencial aquilo que mantém o torno em bom estado. Então, essa é a primeira linha que eu faço no diagrama de Ishikawa. É a linha central, que é aquilo que eu tenho que colocar para que a máquina continue funcionando em bom estado. Para que ela continue funcionando, o que eu tenho que fazer? Primeiro, limpeza do torno. Segundo, operar corretamente. Terceiro, verificar o nível do óleo. Quarto, lubrificação adequada. Quinto, conservar os componentes. Sexto, fixar corretamente as ferramentas. Então, olha só, nós temos aqui um outro exemplo falando sobre mudas com qualidade. Então, eu quero ter mudas com qualidade, esse é meu traço principal. Para que eu possa ter mudas com qualidades, o que eu preciso fazer? Então, primeiro, escolher a semente adequada. Segundo, fazer a semeadura de forma correta. Terceiro, controlar as pragas e doenças. Quarto, desbastar na época correta. Quinto, fazer a manutenção adequada. Sexto, selecionar as mudas. 7, rustificar as mudas. E 8, expedir. Observe que a ordem numérica desse exemplo está diferente da ordem numérica deste exemplo.
O que significa isso? Significa que os dois modelos estão corretos, só que os dois modelos têm que ser numerados. Aqui ele colocou de uma maneira em que a parte de cima os tópicos de números ímpares e abaixo todos os tópicos de números pares. Tá ok? Então, agora considerando um exemplo de causa e efeito, um diagrama de causa e efeito. Ó, qual que é o efeito do problema? Poxa, meu motor elétrico queimou. Legal. Por que queimou? O operador ele é inexperiente. A manutenção foi feita de forma inadequada. O motor teve uma sobrecarga, ou seja, ele foi dimensionado incorretamente. Ele teve uma lubrificação inadequada ou esqueceram de lubrificar ele. Ele teve uma rede mal dimensionada. Ele teve um equipamento obsoleto. A especificação foi feita de forma incorreta ou inadequada. E ele teve uma sobrecarga na rede elétrica que daí não teve jeito, os dispositivos não estavam adequados e ocorreu a queima desse motor. Tá claro? Um outro modelo aí para mudas ruins, nesse caso. Então, qual que é o meu problema? Eu estou tendo mudas ruins. Mas o que gerou essa muda ser ruim assim? Então, nós temos aqui a máquina, né? Que é um batedor desregulado. Nós temos aí, nesse caso, o registro das causas ou das falhas. Então, as seleções ocorreram de formas atrasadas ou fora do tempo. Então, nós temos aí um erro de dosador de adubo, que no caso caracteriza como medição. O meio ambiente foi interferido porque a gente teve vento forte. A mão de obra não foi qualificada, então ela foi considerada destreinada. E nós tivemos um problema de matéria-prima porque ocorreu aí a falta ou excesso de substrato heterogêneo. Todas essas vertentes fizeram com que as mudas ficassem ruins. Deu para entender a diferença entre o diagrama de Ishikawa utilizado para uma sequência e utilizado para a resolução de problemas? Bom, por hoje é só e até a nossa próxima aula.